Bom, então os senhores estão visualizando. Nós vamos estar trabalhando na fisiopatologia 3, os altacoides, né? Lipídicos ou mediadores. Altacoides é um termo genérico para dizer mediadores gerais, tá bom? Lipídicos. Quando fala lipídicos, você já tem que pensar o seguinte: é derivado do fosfolipídio de membrana, ok? São todos os mediadores ali derivados da onde? Do fosfolipídio de membrana. É claro que alguém vai ter que retirar e transformar no mediador. Então são as enzimas, ok? E nós vamos ver passo a passo, né, esse processo aqui, tá bom? Bom, então eu tenho uma possível resposta, então, do sistema reparatório, então, onde você tem dois tipos. Nós temos um processo inflamatório, onde eu tenho lesões assépticas e lesões sépticas. Então, quando você tem lesões assépticas, você tem a ativação, né, do sistema imunológico, e aí o processo debelou, mostra a inflamação, fica dor, calor, rubor no local, mas não tem a presença do micro-organismo. Então, posteriormente, evolui para onde? Evolui com o processo de cicatrização ou reparo. Agora, quando você já tem um processo infeccioso, além, né, de estar ativando a resposta, ter o quadro local, né, ou seja, os sinais locais da inflamação, você tem as manifestações sistêmicas, que é a febre e a reação de fase aguda, que nós chamamos de ativação dos hepatócitos para a produção dos fatores de complemento, proteína C reativa, que participam do processo. Bom, debelou o processo, aí nós vamos evoluir então para o reparo. Então, por isso que essa disciplina é baseada nisso aqui tudo, ok? Ela é baseada, então, nos mediadores que vão conduzir o processo inflamatório nas células, que vão participar do processo inflamatório. As manifestações sistêmicas seriam a febre e a proteína de fase aguda. E, por último, então, nós vamos estar trabalhando no reparo. Tá bem? Bom, então, a gente parte do quê? Nós partimos do que? Da lesão. Eu tenho uma determinada lesão, certo? Asséptica, vamos dizer assim. Uma vez rompeu a conexão célula-célula, célula-membrana basal, e eu tenho restos celulares, isso, né, promove o quê? A ativação da célula vizinha, certo? E a célula vizinha começa a produzir o quê? Os mediadores inflamatórios, tá bem? Então, há primeiramente a ativação da fosfolipase A2, certo? Retira o ácido araquidônico, e aí, sob a ação da COX, transforma o ácido araquidônico em prostaglandina. E sob a ação da LOX, transforma o ácido araquidônico em leucotrienos. E eu tenho PAF. Então, aqui é o grupo dos mediadores lipídicos. Lipídicos, que é o que nós vamos estar trabalhando também. E os não lipídicos, depois eu vou estar abordando. Bom, o que esses mediadores promovem? Esses mediadores promovem uma reação vascular. Ok? Inicialmente, uma reação vascular. Certo? Então, além dos mediadores lipídicos, dos mediadores não lipídicos, eu tenho também os mediadores oriundos do quê? Do núcleo, da transcrição da célula, que são o quê? As citocinas, ou você pode chamar também de interleucinas. Citocina é um termo bem genérico, tá bem? Aí eu tenho as interleucinas. Então você tem mediadores pré-formados, que o mastócito também participa. Você tem mediadores lipídicos, que vêm do fosfolipídio de membrana, dos não lipídicos, e das citocinas. O que isso vai promover? A resposta vascular, a vasodilatação, ok? Aumento da permeabilidade. Então tá lá. Só a vasodilatação vai promover o quê? O aumento de fluxo sanguíneo local. E esse aumento de fluxo sanguíneo local você consegue visualizar através do quê? Do rubor, do calor. Quando eu tenho a vasodilatação com aumento da permeabilidade, extravasa o quê? Fluido, né? Fluido para o tecido. Aí nós vamos chamar as proteínas da fase aguda, né? As proteínas da fase aguda vêm para o tecido, complemento para o tecido, e aí promove também um outro sinal importante, que é o quê? O edema. Certo? Bom, células também vêm para o local, iniciam um processo de fagocitose, certo? De defesa. A primeira célula a chegar é o neutrófilo, sendo substituído depois pelo macrófago. Tá bem?
Bom, esses mediadores também vão atuar numa terminação sensitiva. Do estímulo químico vai se transformar num estímulo elétrico. Ok? E vai promover o quê? A dor. Então, a dor se dá através do mediador químico, se ligando, se dá através da própria lesão, de repente, lesionou aqui, tinha uma terminação sensitiva aqui. Lesionou também a terminação sensitiva. Então, se dá pela lesão e pelo edema. O próprio edema também, ele vai contribuir para o processo, né? O próprio edema também contribui para a compressão da terminação sensitiva e gerar também dor, ok? E aí juntamos, então, o edema, o rubor, o calor, a dor, leva à perda de função, certo? Isso aqui nós estamos aonde? Local. São sinais locais. Bom, com a vasodilatação e aumento da permeabilidade, esses mediadores adentram onde? A circulação. E eles vão no sistema nervoso central, desregulando seu termostato hipotalâmico, que marcava lá 37 graus no hipotálamo, que era o fisiológico, passa a marcar 40 graus. Ocorre, então, a ativação simpática para promover a retenção e produção de calor. Então, você tem piloereção, vasoconstrição, calafrio. Isso aumenta a temperatura corporal. E aí você começa a manifestar o quê? A febre, que são as reações sistêmicas. Ainda essas citocinas vão onde? Vão lá no hepatócito e estimulam as proteínas da fase aguda. Quem são as proteínas da fase aguda? Proteína C reativa, que você detecta no laboratório. Velocidade, e aí através do VHS, né, que é velocidade de hemossedimentação. O complemento, os fatores da coagulação, isso tudo são chamados proteínas da fase aguda, que você detecta. São exames inespecíficos que indicam o quê? Processo inflamatório em curso. Mas é importante para o monitoramento clínico, né? Você pegar lá o COVID, eu tenho lá o aumento da proteína C reativa, certo? Muito bem. Então, a partir desse momento, eu tenho o quê? As proteínas da fase aguda aumentada. Também é um indicativo do processo inflamatório. Ainda na circulação, o que acontece? As citocinas vão lá na medula e estimula a medula a aumentar o número de determinadas células. Dependendo do que a célula fagocita e apresenta, né, vai ter também uma cadeia de citocinas aqui. Ok? No primeiro momento, tem aquelas citocinas que participam das ações locais. Mas a partir do momento o reconhecimento do antígeno, a apresentação vai ter uma outra cadeia. E aí eu vou ter aumentando o quê? Aumentar o número de células. Se for um processo viral, eu vou aumentar linfócitos. Se for um processo bacteriano, eu vou aumentar os polimorfos, especificamente aqui os neutrófilos. Então, eu tenho uma alteração também clínica detectada, que é o hemograma. Ok? Então, só aqui nós conseguimos já verificar os sinais clínicos da inflamação. Sinais clínicos, como calor, rubor, edema, dor, conseguimos febre, né? Porque aqui eu consigo na inspeção visualizar isso aqui. Consigo, através de um termômetro, detectar, ou até mesmo na própria palpação do paciente, detectar febre. E consigo detectar também o quê? Nos exames laboratoriais, como a proteína C reativa, o VHS, certo? Consigo detectar o aumento das proteínas da fase aguda. E no hemograma, a alteração hematológica. Então, por isso, essa disciplina é importante para ter essa visão geral, né? Então, de uma unha encravada do seu dedo, de repente, você tem todas essas alterações sistêmicas também, ok? Tudo bem. Então, nós vamos ter mediadores também. Nós podemos classificá-los como mediadores lipídicos, não lipídicos, transcritos, podemos classificar dessa forma também. E podemos classificar de uma outra forma. Podemos classificar assim, ó, os mediadores locais
e os mediadores sistêmicos da inflamação. Isso aqui visão geral, né? Quais são os mediadores locais? Então tá lá, ó, os mediadores locais. Os mediadores lipídicos, ó, prostaglandina, leucotrienos, né, fator de agregação plaquetária. Isso aqui são lipídicos. Ok? Ou aqui, essa literatura chama de recém-sintetizados. Vamos separar aqui, ó. Esse aqui são os transcritos, citocinas. Ok? Então, lipídicos. Vamos descer aqui em 3 transcritos. E aí eu tenho o quê? Os não lipídicos, né? Ou eles chamam também de pré-formados. Aqui seriam os não lipídicos. Ok? Quem que se inclui aí os não lipídicos, né? Então, ó, a histamina, a serotonina das plaquetas. Vamos colocar aqui o óxido nítrico, né? Aqui é 2. Isso. O óxido nítrico. Vamos acrescentar aqui também a substância P, da terminação nervosa, que também participa do processo inflamatório. Então, todos esses mediadores. Eu estou falando isso por conta da terminologia, tá bem? Então, aqui eu estou falando de mediadores lipídicos, ou também chamados de altacoides lipídicos. Mas você pode classificá-los também como mediadores locais ou mediadores sistêmicos. Dos mediadores sistêmicos, nós vamos ter quem? As frações do complemento, os fatores da coagulação e a proteína C reativa, né, que participam desse processo. Tudo bem? Esses são os mediadores do quê? Mediadores sistêmicos que nós vamos ver numa próxima aula. Tá bem? Então, tá. Tudo parte de onde? Tudo parte do fosfolipídio de membrana. E o fosfolipídio de membrana é retirado por várias enzimas. Nós trabalhamos sempre a fosfolipase A2, mas seria a retirada direta do fosfolipídio de membrana. Mas o fosfolipídio pode ser retirado pela fosfolipase C e também pela fosfolipase D. Certo? Pela fosfolipase D. Quando se retira pela fosfolipase C, ela é em etapas. Até chegar no ácido araquidônico, é em etapas. E ele vai gerando segundos mensageiros aqui. Tá bem? Enquanto a fosfolipase D, já não. É mais indireto. Então, vou dar origem ao quê? Ao ácido araquidônico. Aí, o ácido araquidônico, ele é substrato da enzima COX. Não vou nem especificar se é COX-1 ou COX-2. No caso aqui da inflamação, é a 2. Vou colocar um pezinho de patológico aqui. Vai gerar, nós chamamos de endoperóxidos cíclicos, ou seja, são intermediários. E depois, cada célula ela tem determinadas enzimas diferentes que vão produzir. A partir dos endoperóxidos cíclicos, vão produzir os prostanoides. Então, por exemplo, a célula endotelial ela tem mais prostaciclina sintetase. Vai sintetizar mais prostaciclina. Ok? Lá no neurônio do sistema nervoso central, tem mais o que? Prostaglandina 2. Então, vai produzir mais prostaglandina 2. Ok? O mastócito tem mais prostaciclina D2 sintetase. Então, vai produzir mais prostaglandina D2. O útero, por exemplo, tem mais prostaglandina F2-alfa. Vai produzir mais o que? F2-alfa. Ok? Assim como as plaquetas, a célula endotelial tem prostaciclina, as plaquetas têm tromboxana. Ou seja, dependendo do tecido, vai produzir uma determinada prostaglandina. Por quê? Vai depender da sintetase, ou seja, da enzima que está lá no tecido, na célula daquele tecido. Tá bom? Bom, então aí eu tenho. Podemos classificar como altacoides, são, de maneira geral, podemos dizer que é um nome genérico para mediadores inflamatórios. Tá bom? Eles podem ser classificados como derivados lipídicos e não lipídicos. Dos derivados lipídicos, nós vamos ter os eicosanoides, né? Ou também, nós vamos ver depois, o número de carbono, dupla ligação e etc e tal. Mas, de maneira geral, os eicosanoides. Que dá origem a quem? Prostaglandina, tromboxano, leucotrienos, aí tem as lipoxinas e apoxinas. Pouco estudada, mas eu vou citar. Tá bem? O PAF, fator de agregação plaquetária,
Isso tudo derivado de onde? Do fosfolipídio de membrana. Os não derivados lipídicos é um geral também. Então, pode ser das aminas. Então, tá lá a histamina do mastócito, a serotonina da plaqueta local, tá certo? Assim como eu tenho os derivados polipeptídicos, de origem peptídicas, tá bem? Especificamente, nós vamos trabalhar bem as taxas, que é a substância P, neurocina A, neurocina B. A mais estudada é a substância P. Por isso que eu citei ela. Temos o VIP, também é um peptídeo. E temos um mediador oriundo também da circulação, que vem da cascata da coagulação. Da cascata da coagulação. Que é a bradicinina. Tá bem? Que participa também, certo? Bom, então vamos lá. Fosfolipídio de membrana. Então, a célula foi estimulada, a célula vizinha. Ela aumentou a expressão da enzima fosfolipase A2, certo? Tá lá os estímulos, né? Estímulos, vamos dizer assim. Fez com que aumentasse o que? A enzima fosfolipase A2. Vamos retirar direto aqui. O que acontece? A fosfolipase A2 retira do fosfolipídio um pedacinho dele, que é o que? O ácido araquidônico. O ácido araquidônico é substrato por quem? Pela enzima ciclooxigenase. Ok? Lembra? Os endoperóxidos cíclicos, PG2, PGH2, aqui são os intermediários. Tá bom? Os intermediários. E dependendo do quê? Das isomerases do tecido, ou seja, das enzimas do tecido, vão produzir o quê? Vão produzir os mediadores, que eu acabei de citar. Então, sistema nervoso central, mais prostaglandina o quê? E, né? O mastócito, pulmão, prostaglandina D. No útero, resultante da dismenorreia, prostaglandina F. Na plaqueta, tromboxana 2. Tá bem? No endotélio, prostaciclina. Tá bem? Bom, então vamos lembrando que eu tenho a COX-2. Vamos já separando aqui. Eu tenho a COX-2 patológica, da inflamação. E eu vou colocar aqui só já para botar uma pimentinha no negócio. Eu também tenho uma COX-2 fisiológica. Eu vou colocar aqui, ó. Cardio renal. Tá bem? Cardio renal. Responsável pelo fluxo sanguíneo, isso aqui. E aqui, a patológica seria da inflamação. E eu tenho a COX-1 fisiológica, onde? No trato gastrointestinal. Responsável pela citoproteção. Responsável pelo fluxo sanguíneo. Sanguíneo responsável pelo muco e responsável pelo bicarbonato, protegendo o quê? A mucosa do estômago. Tá bom? Por que eu já estou adiantando isso? Para entender as reações adversas dos AINES. Tá bem? Então eu tenho a COX-1 do trato gastrointestinal, que é fisiológica, e a COX-2 patológica, e no rim e cardio, também fisiológica. Certo? Então vamos lá. Quando se fala então eicosanoides, o termo genérico eicosanoides, a palavra grega significa 20, né? 20 carbonos. Tá bem? E aí o noide lá tem 3 tetrapentanoico do ácido, derivados lá do ácido araquidônico. Então, são as prostaglandinas, os leucotrienos, os tromboxanos. São chamados eicosanoides. Eico 20, né? 20. Tá bom? Bom, os eicosanoides, quem são os eicosanoides? Prostaglandinas, leucotrienos, tromboxano A2, tromboxanos. Que tipo de ação ele desenvolve no local? Ele desenvolve ação, né? Principalmente uma ação parácrina. Tá bem? Uma ação parácrina. Ou seja, ele é produzido pela célula inflamatória,
seja, a célula inflamatória no processo inflamatório, e tem ação o quê? Nas células circunvizinhas. Essa é a principal ação dela, ok? Então, ele é produzido no local, tá bem? E também é degradado no local, ok? Quando eu formei, na época a gente estudava, acreditava-se que a febre era causada pela prostaglandina. Então, era produzido no local, caía na circulação e desencadeava. Bom, depois descobriu-se que ele é um mediador local, né? Então, as prostaglandinas, leucotrienos são produzidos no local, tem ação no local e é degradado no local, tá bem? Então, tem uma ação que já gravem o termo, paráquina. É bom sempre gravar os termos, né? Endócrina, paráquina, autócrina, são termos importantes para você compreender, tá bem? E endócrina, né? Tem ação autócrina? Tem, também tem uma ação, principalmente só os tromboxano 2. E onde que o tromboxano tem? Nas plaquetas. Por quê? Ele produzido, liberado pelas plaquetas, ativam mais plaqueta. Mais plaqueta. Ou seja, ele amplia a agregação plaquetária. Então, ele é produzido pelas plaquetas e atua na própria plaqueta, vamos dizer assim. Então, ele amplia a agregação plaquetária, tá? Então, dessa forma, então, esse mediador tem uma ação, mas a maioria, grande parte, tem uma ação paráquina, tá bem? Bom, isso é o histórico dos prostanoides. Então, na década de 30, observou-se que no sêmen tinha uma determinada substância que levava o quê? A contração do útero. Acreditava-se que seria originado da próstata. Daí a designação prostaglandina. Mas foi uma designação o quê? Errônea. Por que uma designação errônea? Porque não era só da próstata que era produzia quem? As prostaglandinas. Mas como na década de 30 descobriu isso aqui, ficou-se então como prostaglandina. Na década de 50, verificou-se que não era só a prostaglandina, era uma família de compostos, ou seja, eram mais de uma substância produzidas. Na década de 60, então, já observou-se, aí já acabou com a terminologia, né? Observou-se que também as prostaglandinas eram produzidas em outros tecidos, não só na próstata. Tá bem? Depois já descobriu-se que ela é derivada do ácido araquidônico, ou seja, do fosfolipídio de membrana. Depois começou a se identificar já duas prostaglandinas, prostaglandina E2 e prostaglandina F. Ok? Na década de 70, né, FAME já propôs a hipótese das prostaglandinas como mecanismo de aspirina, ou seja, já iniciando que os AINES inibiriam a produção de prostaglandinas, já na década de 70. E até hoje o aluno não consegue compreender o mecanismo dos AINES, né? Depois nós tivemos a identificação do tromboxano, tivemos a identificação, né, da prostaciclina. Depois identificaram que existia uma outra enzima, não só a COX, mas também outra enzima chamada LOX, que daria origem aos leucotrienos, muito importante num processo alérgico chamado asma e rinite. Mas principalmente na asma, porque leva a um quadro de broncoconstrição. Tá bem? Isso aí resultou prêmio de Nobel, né, para os pesquisadores e assim sucessivamente. Na década de 90, né, na década de 90 foi quando eu formei, certo? Então nós tivemos a busca por os AINES seletivos, certo? Porque sabia-se que a COX-1 fisiológica estava presente aonde? No trato gastrointestinal. Então era os AINES, como inibiam a ciclooxigenase, causava então os efeitos gástricos. E eu tinha aqui uma COX induzida, que eu chamei ali para vocês lá atrás, de patológica ou inflamatória. Ok? Então ocorreu-se uma busca, né, para buscar sempre estar trabalhando com AINES que atuasse aonde?
atuar seletivamente apenas aonde? Na COX-2, para diminuir os efeitos gástricos. Certo? Essa busca logrou êxito, né? Então surgiu o primeiro seletivo, foi o meloxicam, derivado oxicam. O primeiro seletivo foi o meloxicam. Depois surgiram outros, né? Especificamente os coxibs, que aí são seletivos. Ok? Muito bem. Encontraram o meloxicam, foi o primeiro. Então, grava bem isso. Meloxicam foi o primeiro. Primeiro seletivo para COX-2. Depois surgiu o quê? Um grupo especificamente seletivo para COX-2. Seriam os coxibs. Certo? Só que identificou-se que a COX-2 ela tinha ela fisiológica ou patológica, ou seja, na inflamação, e só que ela tinha lá ela fisiológica também. Aonde? Cardio, renal. E aí começou-se essa busca, logrou êxito, mas começou-se a observar o quê? Os riscos cardiovasculares e renais com a utilização do seletivo. Por isso, então, que o Vioxx foi retirado do mercado. E o que ficou, ficou sob controle, como, por exemplo, o Celecoxib, certo? O Lumacoxib. Então, ficou no mercado, mas ficou dentro da portaria. Isso daí. Bem, a cardiotoxicidade, né? Cardiotoxicidade, então, do Vioxx. Ok? Aí o Lumacoxib, suspensão, reprimência 2008, e assim sucessivamente. Então, observou-se que essa seletividade, né? Essa seletividade não existia. Então, tinha COX, um fisiológico, COX, 2, coloca inflamatória, ou pátono, né? Tem a COX, nervoso central, eu tenho o quê? A COX-3. Ok? Então, eu tenho, ó, duas, 3, 4, na verdade, né? Você tem a COX fisiológica, você tem a COX patológica. Tá bem? Muito bem. Então, aí eu tenho, ó, eicosanoides, são produtos produzidos a partir de quem? Da molécula, da estrutura do ácido araquidônico. Então, tá aqui, ó, o ácido araquidônico. Essa estrutura molecular. Por que ela é compridona? Porque a estrutura dela é comprida e vai sofrendo vários cortes. É constituída de 20 carbonos, né? Você vai contar os carboninhos aí, vai dar 20 carbonos, que é o ácido araquidônico. Que vem de onde? Do fosfolipídio de membrana. Vem do fosfolipídio de membrana. Tá bem? Características. São 20 átomos de carbono derivados de ácidos graxos, ou seja, do fosfolipídio de membrana. Eles não são pré-formados. O que significa que não são pré-formados igual a histamina? Eles têm que ser formados. Então, tem que ter ação da fosfolipase A2, tem que ter ação da COX-2, tem que ter ação da LOX, para lisofar, para dar origem ao quê? Dar origem, então, aos mediadores. Eles desencadeiam ações fisiológicas, porque ele é produzido fisiologicamente, não lembra? COX-1 fisiológico e patologicamente. Patologicamente. Ok? Tem um tempo de meia-vida curto, significa isso. Ele é produzido no local, tem ação, principalmente ação paráquina, e o tromboxano, é uma ação autóctona, mas só o tromboxano, e é degradado onde? Ele é degradado no próprio local. Ok? Certo? Então tem ação o quê? Ação local. Diferente do que se acreditava-se na década de 90. Tá bom?
Então, são sintetizados a partir do ácido, né? Ácido linolênico ou alfa-linolênico. Tá bem? Então, são produzidos pela maioria das células, exceto a hemácia. A hemácia não produz, né? Não produz os mediadores lipídicos, ou podemos dizer os eicosanoides. Precursor dietético, que é chamado ácido linolênico, tá bem? Que vai dar a origem ao processo. Tudo bem. Então, ó, da dieta, né? A gordura. A gordurinha da dieta, né? Os ácidos graxos. Aí você tem amendoim, queijo, a picanha, não é isso? Azeite, carne. A gordurinha do peixe vai dar origem ao quê? A duas séries de ácidos graxos. A série ômega 3 e a série o quê? Ômega 6. Tá bem? Essa gordurinha vai sendo incorporada onde? No fosfolipídio de membrana. Tá lá no fosfolipídio. Aí você pega lá, leite enriquecido com ômega 3, não é isso? E aí vai sucessivamente. Ômega 6, ômega 3, então é da gordurinha, da origem dessa série de ômegas, ácido linolênico e alfa-linolênico, ômega 3, alfa-linolênico, é incorporado onde? Na membrana. E como que ele é? Bom, a célula é estimulada a aumentar determinadas enzimas. Na inflamação, nós já sabemos que é fosfolipase A2, mas nós temos várias enzimas. Eu tenho a fosfolipase A2, aqui é do processo inflamatório, mas eu tenho a fosfolipase A1, ela é retirada através da fosfolipase A2, fosfolipase 1, fosfolipase C, fosfolipase D, tá certo? E outras fontes de ácido araquidônico, direta ou indireta, então tá lá. Triglicerídeo, LDL, né, também possui também esse processo, tá? Essa gordurinha. Mais especificamente quem? No tecido, são essas enzimas aqui. A fosfolipase A2 retira já diretamente. Ó. Tirou do fosfolipídio, já vai dar origem a quem? Vai dar origem ao ácido araquidônico. E depois também, através do lisofap, outra enzima, dá origem ao PAF. A fosfolipase A2, lisofap, dá origem ao quê? A um intermediário e depois o ácido araquidônico. Então aqui é indireto, né? A fosfolipase C, através, primeiramente, do quê? Primeiramente através do diacilglicerol, depois sofre a ação de uma lipase, dá origem ao quê? Dá origem ao ácido araquidônico, ou seja, é indireta. Tá bem? Professor, mas esse diacilglicerol não era aquele segundo mensageiro que você explicou lá na tradução? Aí, ó. Então, o diacilglicerol tem a moléculazinha de quem? Do ácido araquidônico. Nós vamos ver. E a fosfolipase D, que dá origem ao fosfatidil, ok? Depois, posteriormente, o diacilglicerol. Então, fosfolipase D através do diacilglicerol. Fosfolipase C através do diacilglicerol. Ou seja, é indireto. Tá bom? Então, tá lá. Série ômega 3, série ômega 6. De onde se obtém isso? Da gordura. Da dieta. Tá bom? Aqui vai dar origem ao quê? Alfa-linolênico. E aqui, 6-alfa-linolênico. Então, da onde que vem? Da dieta. Da gordura. Então, dá origem ao ácido linolênico. Depois ele é armazenado na fosfato araquidônico, depois ele é retirado do fosfolipídio membrana, né? Mas eu tenho lá, dieta, ácido linolênico, incorporado ácido araquidônico, incorporado onde? No fosfolipídio. Então, está lá no fosfolipídio membrana. Através do quê? Da fosfatidilcolina, certo? Principalmente da fosfatidilcolina, ok? Então, tá lá. Quem que retira, nós já falamos. Diretamente a fosfolipase A2. Indiretamente, fosfolipase. Indiretamente, através do fosfolipase C. Da origem ao quê? O diacilglicerol e o trifosfato. Mas o diacilglicerol que tem a molécula de quem? Do ácido araquidônico. Fosfolipase D vai dar origem também ao quê? Ao diacilglicerol, ou seja, é indireta. Aqui é indireta, ou seja, em duas etapas. Primeiro tem que formar o diacilglicerol, para depois formar, então, o ácido araquidônico. Ok? Bom, então tá lá.
a fosfatidilcolina. Que enzima que retira? Vamos falar primeiramente da enzima direta, que é que interessa para nós, que é do processo inflamatório. É a fosfolipase A2. Tá bem? Então, na presença de cálcio intracelular, que é liberado, não é isso? Quando a célula é estimulada, ativa aqui a enzima fosfolipase A2 e ela retira, vai lá e corta, ok? E dá origem ao quê? Dá origem ao ácido araquidônico, essa molécula aqui. Tá bem? Bom, então tá aqui a fosfatidilcolina e os cortes, né? A fosfolipase A2 vai lá e corta aqui. Então, tira essa molécula, essa parte da molécula. Ok? A fosfolipase A1 corta aqui, dá origem a essa molécula. Ok? Fosfolipase C corta aqui. Então, uma corta aqui, a outra corta aqui, a outra corta aqui, a outra corta aqui. Tudo isso aqui é o quê? Tudo isso aqui é a fosfatidilcolina, ou seja, o fosfolipídio de membrana. Ok? Ou também chamado de fosfatidilcolina. Certo? Então, a enzima fosfolipase, ASE, são enzimas que vão cortar em determinados locais esse fosfolipídio. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos liberar, então, o ácido araquidônico. Então, a fosfolipase A2 vai lá e corta aqui, ó. Retira, então, quem? O ácido araquidônico. Direto. Então, a ação da fosfolipase A2 é direta. Ok? Retira o ácido araquidônico e aí depois ele é substrato para a enzima COX-2 e a LOX. Bem, a fosfolipase C é indireta. Tá bem? Ela corta aqui e vai dar origem depois ao diacilglicerol e o trifosfato inositol. Então aqui, quando a fosfolipase C vai dar origem ao diacilglicerol e o IP3, que eu falo, ou trifosfato inositol, que também, já vamos revelar aqui, são o quê? Segundo mensageiro na transição sinal. Segundo mensageiro na transição. Mas o diacilglicerol depois vai dar origem. Calma lá que nós vamos entender. Então, direta e aqui o quê? Indireta. Então tá lá. Certo. Retirei, ok? Tá aqui. Ácido araquidônico liberado tranquilamente, ok? A fosfolipase C, ela é indireta. Então, olha só. Aqui está o fosfolipídio. Ok? Da onde que vem o fosfolipídio? Vem da gordura. Ômega 3, ômega 6, da origem fosfolipídio. Então, tudo isso aqui é o fosfolipídio. Tá certo? A fosfolipase C vai cortar de forma indireta. Tá bem? Então, ela recorta aqui. Dá origem a quem? Olha, diacilglicerol. E a molécula aqui, ó. Qual a molécula da araquidônico? E aqui, trifosfato de inositol. 1, 2, 3. 3 fósforo. Da onde? Inositol. Daí chamado o quê? Trifosfato de inositol, que é um segundo mensageiro. Intracelularmente, o que esse IP3 faz? Normalmente, o que? Aumenta a concentração de cálcio intracelular, ou seja, libera cálcio do retículo endoplasmático das células. E aí eu tenho a resposta celular. Então, ele é um segundo mensageiro. Tá bom? Um segundo mensageiro. E aí dá origem ao quê? Aqui eu dou origem ao diacilglicerol, que também, ele por si só, é um quê? Um segundo mensageiro. Mas o que? A inflamação precisa do ácido araquidônico para ser substrato da COX e da LOX. Então, preciso retirar também o ácido araquidônico aqui. Aí, ele sofre a ação de quê? De lipases. Tá bem? Sofre a ação de lipases que retiram o quê? Retiram o ácido araquidônico. Então, as lipases aqui vão lá, ó. Corta aqui.
corta aqui, aí dá origem ao quê? Do diacilglicerol dá origem ao ácido araquidônico, que será submetido à ação da COX-2 e da LOX. Tá bem? Diacilglicerol, depois da fosfolipase C atuar, sofre ação de lipase, aí ele retira o ácido araquidônico, que eu já mostrei lá anteriormente, o trifosfato. Tá bem? Então, diacilglicerol, segundo mensageiro. Trifosfato, segundo mensageiro. Mas quando sofre ação da lipase, aí dá origem ao ácido araquidônico. E aí eu tenho o quê? A COX-2 e a LOX, que o transformam em prostaglandinas e leucotrienas. Tá bem? Aqui só mostrando, né, os estímulos que podem acontecer, né? O que pode ser estimulado a célula? Então pode ser via direta, fosfolipase A2 na presença de cálcio, ou seja, quando aumenta a concentração de cálcio, retira diretamente do fosfolipídio, dando a origem ao ácido araquidônico. Então aqui a ação o quê? Direta. E aqui uma ação o quê? Através da fosfolipase C, uma ação indireta. Ok? Então dá ação, retira lá o diacilglicerol, nós chamamos de DAG, né? Diacilglicerol, e aí depois sofre a ação das lipases, dando origem então ao ácido araquidônico. Tá bem? Mais uma vez, a mesma coisa, mostrando quem é que estimula a célula, né? Fator de crescimento, prostaglandina e interleucina, pode ser diretamente, a fosfolipase A2 retirando diretamente, ou indiretamente, através do diacilglicerol, né? E o IP3. Lembrando, diacilglicerol aqui, eles são segundo mensageiros, né? IP3 sempre vai liberar cálcio do retículo endoplasmático celular. E o diacilglicerol sempre vai ativar determinada proteína quinase. Que proteína quinase ele vai ativar? Como segundo mensageiro, tá? A ação dele como segundo mensageiro. Proteína quinase C. C é de quem? De fosfolipase C. Ativação do inibidor de transcrição. Mas pode sofrer ação de quem? De lipases. Lipase. E dá origem ao quê? Ao ácido araquidônico. Ok? Entenderam essas duas ações? Então, ação direta, ácido araquidônico. Certo? A ação indireta, através da fosfolipase C. Então, toda vez que ativa a fosfolipase C, eu tenho dois segundos mensageiros, IP3 e DAG. São oriundos aonde? São oriundos do fosfolipídio de membrana. IP3 sempre vai estar liberando cálcio do retículo endoplasmático, e o diacilglicerol sempre vai estar ativando uma proteína quinase. E aí, mapa quinase, ativação de mitógeno, né? Transcrição aqui. Ou o diacilglicerol pode sofrer ação do quê? De lipases e dar origem ao ácido araquidônico. Tudo bem? Então, quando vem pela fosfolipase C, eu gero o quê? Segundo mensageiros. E depois, retirada do diacilglicerol, a molécula, né, do ácido araquidônico, do diacilglicerol. Entenderam isso, moçada? Ok, professor, entendi sim. Filé demais. Então, vamos. Então, o ácido araquidônico, agora já estamos, ó, já retirei, já mostrei para vocês de onde que vem o ácido araquidônico, também da dieta, fosfolipídio, incorporado no fosfolipídio. Como é que ele é retirado? Ele é retirado pelas fosfolipases. As fosfolipases têm fosfolipase A1, fosfolipase A2, fosfolipase C, fosfolipase D. Mas, no processo inflamatório, é principalmente o quê? A fosfolipase A2. Tá bem? Retirei o fosfolipídio mesmo, retirei o ácido araquidônico. Bom, agora o ácido araquidônico, ele é substrato para quem? Substrato de algumas enzimas. Substrato, por exemplo, da ciclooxigenase, da lipooxigenase e até mesmo do citocromo P450 celular, que dá origem às epoxinas. Sempre, quando tiver a COX, eu tenho que lembrar que eu tenho a COX 1, vou colocar um Fzinho aqui de fisiológico, a COX 2, patológico, a COX 2,
fisiológica e a COX-3 no sistema nervoso central. Tá bem? Ok? Dá origem aos endoperóxidos cíclicos e depois dá origem ao quê? Aos prostanoides, né? Que nós chamamos de prostanoides, né? Ou derivados de prostaglandinas. Pela lipoxigenase, vai dar origem ao quê? Os leucotrienos. Nós vamos ver depois que trieno, 3 ligações, né? 3 duplas ligações. E não vão ler de leucócitos, né? Que produzem principalmente os leucotrienos. Tá certo? Então, vamos ver essa via aqui agora. Tá bem? Então, o ácido araquidônico, sobre a ação da ciclooxigenase, vai dar origem ao quê? Ao intermediário, que é o PGG2 e o PGH2. E aí, depois, a sintetase, né? As isomerases, as sintetases do tecido, ou das células, né? Dos tecidos, vai diferenciar se é prostaglandina, I2, se é prostaciclina, se é prostaglandina D2 e assim sucessivamente. Então, primeiro passo, né? O ácido araquidônico sofre ação de quem? Da ciclooxigenase. Eu vou falar ciclooxigenase porque nós já sabemos que tem mais de uma. Tá bem? E vai dar origem ao quê? A um intermediário. Um intermediário. Nós chamamos PGG2. Depois, sobre a ação da peroxidase, dá origem ao quê? Ao PGH2. Então, isso aqui são intermediários, tá bom? Intermediário 1, intermediário 2. Então, primeira ação da ciclooxigenase, forma um intermediário. Depois das peroxidases, forma outro intermediário. Aí, as sintetases do tecido vão dar origem a quem? A prostaciclina, a prostaglandina D2, a prostaglandina E2, a F2-alfa, o tromboxano. Tá bom? Então tá lá, ácido araquidônico e intermediário. Quais são as enzimas? Ó? COX, 1, 2, 3. Lembrando que aqui eu tenho fisiológica e a patológica. Tá bem? Forma o quê? Ciclo oxigenase. Acrescentou o quê? Oxigênio na molécula lá do ácido araquidônico e acrescentou 2 moléculas de oxigênio aqui. Daí é chamado ciclo, né? Ciclo oxigenase. Acrescentou 2 moléculas formando ciclo. Tá bem? Então tá lá as isoformas. Agora vamos falar um pouquinho das isoformas, né? Eu tenho a COX-1, que é constitutiva, a COX-2, induzida na resposta inflamatória, presente em macrófago, monócito, músculo liso, endotélio, né? Neurônios. E eu tenho que saber também que eu tenho ela o quê? Fisiológica, tá? Tá lá. COX-1, fisiológica. COX-1 tá onde? TGI. Tá? COX-2, no processo inflamatório e cardiorrenal. Cardio, né? Cardiorrenal. Mostrando, então, aqui as isoformas. E aí é onde que os AINES atuam, né? Como é que eles atuam? Inibindo a ciclooxigenase. Eles podem inibir de forma irreversível, como é o ácido acetilsalicílico. A maioria é reversível competitivo. Aí o paracetamol é reversível não competitivo. São as formas que eles inibem as enzimas. A enzima ciclooxigenase. Então tem os AINES que não são seletivos e tem os que são seletivos para quem? Para a COX-2. Certo? Então, não seletivos e seletivos. Os coxídeos. Então tá lá, né? COX-1 constitutiva. A COX-3, sistema nervoso central. A COX-2, achava-se que ela era presente apenas no processo inflamatório, mas descobriu-se também que tinha ela o quê? Constitutiva. Cardio, renal. Constitutivo eu falo fisiológico, tá bom? Tá lá. A ligação da COX, aqui é só uma figurinha mostrando direitinho como é que ocorre, né? COX-1, COX-2, e aí sucessivamente. Quando fala assim os corticoides, na verdade, assim, os corticoides, eles, depois a gente pode estar discutindo, os corticoides, eles atuam o quê? Inibindo a transcrição, ou seja, diminui a transcrição do gene da COX-2.
Por isso que ele demora para agir um pouquinho. Tá bem? Bom, então eu tenho os AINES que são seletivos, mais seletivos para onde? Seletivo para COX-2 e outro seletivo para COX-1. Ok? Então aqui, COX-2 e aqui o quê? COX-1. Quem que foi o primeiro seletivo? Meloxicam. Tá bem? Mais seletivo para o quê? Para COX-2. Depois surgiu quem? Aí surgiu os coxibs, são esse aqui, ó. Mais seletivo do que para COX-2. Aí nós temos os tradicionais, né? Diclofenaco, piroxicam, que eles atuam na COX-2, mas eles não são seletivos. Tá bem? Não são seletivos. Então tá lá prostaglandina, prostaciclinas. Onde que elas estão? A enzima ciclose está presente onde? Principalmente na membrana do retículo endoplasmático. Então, a membrana do retículo, onde que eu tenho a COX, que vai atuando, né, na célula. Bom, então eu vi que acrescentei 2 moléculas, ciclo, né, oxigenase, então uma enzima que adiciona 2 moléculas de oxigênio e forma um anel cíclico. E depois agora eu tenho as peroxidases, tá bem? Peroxidase, que acrescenta o quê? Uma hidroxila. Então, primeira etapa, 2 moléculas de oxigênio. E a segunda etapa eu vou acrescentar o quê? Uma hidroxila na molécula. Então, tá lá a molécula chamada peroxidase. Dando origem ao quê? PGH2. Aí dá origem ao PGH2, que aqui são intermediários. São os intermediários. Muito bem. Então, tá lá o PGH2. Então, 2 moléculas. E depois acrescentou o PG2, a hidroxila. É isso? Então, você formou os intermediários em 2 etapas. É só mostrando o ácido araquidônico com 2 moléculas, depois intermediário. Então, PGG2 e o PGH2 com a hidroxila. Tá bom? Bom, agora que eu formei, então, o PGH2, né, ele vai ser substrato de quem? Das sintetases. Então, dependendo da célula do tecido, ele vai produzir determinadas substâncias. Então, eu tenho tromboxano sintetase, prostaglandina F sintetase, prostaglandina E sintetase, prostaglandina D sintetase, prostaciclina, entendeu? Sintetase. Então, são as sintetases do tecido, tá bem? Sintetase do tecido. Como eu falei para vocês, né? Por exemplo, tromboxano, plaqueta, certo? Prostaglandina F2-alfa, presente onde? No útero. Prostaglandina D, no mastócito. E, sistema nervoso central, endotélio. Ciclina, também no endotélio. Tá certo? Então, dependendo do tecido, ele vai produzir. Ou seja, da sintetase do tecido. Tá bem? Aí só mostrando a sintetase, né? A mesma coisa. Certo? E algumas ações dela no tecido. Tá bom? Então, ou seja, vai formando o quê? O ácido prostanóico, ou seja, vai sintetizando determinadas enzimas ali. Quando fala prostaglandina, E2, F2-alfa, então E é o tipo do anel, tá bom? 1 é o número de duplas ligações e F é a posição da hidroxila no carbono 9, né? Tudo bem? Então é só para estar colocando isso aí para vocês. Tudo bem? Então tá lá. Oxigênio, hidroxila, olha lá. Oxigênio, hidroxila, ok? No carbono 9 e assim sucessivamente. Tudo partindo de quem? Do intermediário. Então tá lá. Às vezes tudo, olha lá. A posição que vai se acrescentando, tá bem? Isso aqui eu acho que o professor, e o anel ciclopentânico, né? É importante conhecer o que? O anel ciclopentânico aqui, ó. Esse anel ciclopentânico, depois você vai observar que tem uma ação antitumoral também, né? Então, logo tem busca, né? Isolar, ou pelo menos a partir dessa estrutura, dar origem a outros fármacos, né? Então, aí eu tenho o ácido eicosatetranóico, né? Derivado de quem? Do ácido linolênico. Certo?
eicosa tetanóico, que aí vai dar origem ao quê? A prostaglandina E ou prostaglandina F, né? Quando fala assim, composta série 1, tá bem? Composta série 1. Eicosa pentanóico é do alfa-linolênico. Ó, ácido linolênico vem da onde? Do ômega 6. Dá origem ao quê? Eicosa tetranóico. Enquanto que do alfa dá origem ao quê? São série o quê? Ômega 3. Eicosa pentanóico, né? Número de ligações ali. 1, 2, 3, lá. 1, 2, 3, 4, aí vai. E o ácido araquidônico, é só do ácido aqui, linolênico, né? Ômega 6. Certo? Então tá lá. Eicosa 20 carbono. E aí eu tenho o quê? O número de duplas ligações. Tá bem? Então, dependendo, ó, prostaglandina E1, da série E1. Ok? Prostaglandina E2, da série E2. Mas tudo é derivado do quê? Ômega, que é o fosfolipídio, do ácido linolênico. Tá bem? Tudo bem. Então, dependendo da sintetase, dá origem ao quê? Aos derivados prostanóides. Então, na célula endotelial tem a prostaciclina sintetase, vai dar origem à prostaciclina. Também vai dar origem à prostaciclina. O tromboxano, plaqueta, né? Tromboxano, principalmente quem produz plaqueta no pulmão, mas principalmente a plaqueta. E aí, dá origem ao quê? Lá do intermediário, GH2, lembra do intermediário? Intermediário, dá origem ao quê? O tromboxano A2. Aí o tromboxano A2 desenvolve aquela ação, ele é vasoconstritor, amplia a agregação plaquetária, depois ele sofre hidrólise e forma também um metabólito, tromboxano B2. Ok? Então, o próprio metabólito do tromboxano tem ação o quê? Quimioatraente, né? Segundo o Farmacologia, o Penildon Silva, quem for lá ler o Penildon Silva, vai dizer que o tromboxano B2 também tem ação, propriedades o quê? Quimiotáticas, né? Ou quimioatraentes. O próprio metabólito, tá? Depois que sofrer hidrólise. Bom, e aí eu tenho as séries, né? Série ômega 3 e ômega 3 da origem ao tromboxano A3. Então, ou seja, quando eu acrescento lá ômega 3 e ômega 6, né? Quando eu acrescento a série ômegas, eu vou dar origem ao quê? Ao tromboxano A2. É isso? E o tromboxano A2, o que acontece? Ele é vasoconstritor e ele é o quê? Amplia a agregação plaquetária. Então, cardiovascular é problema. Tá bom? Agora, quando eu tenho da série A3, ele tem menos ação trombogênica, ou seja, não agrega plaqueta, tá bem? E tem uma menor ação o quê? Vasoconstritora. Por isso que surge lá o ácido linolênico, né? O Livitem. Quando você administra lá a série ômega, qual que é o objetivo? Você fornecer o quê? O ácido linolênico da série ômega 3, ômega 3, para formar o quê? Um tromboxano A3 com menor ação trombogênica. Entenderam isso, moçada? Não. Então, ó, dieta. Gordura. Gordura vai dar origem a 2 ômega. Ômega 3 e ômega 6. Então, no processo inflamatório, no processo inflamatório, eu vou ter mais o quê? Ômega 6. Vai dar origem ao quê? A série tromboxano A2. Para o sistema cardiovascular, é um problema. Por quê? Ele é vasoconstritor e agregante plaquetário. Ok?
Então, o paciente que é hipertenso, tem hipertensão arterial sistêmica, ele tem aterosclerose, e corre risco de desenvolver o quê? Corre risco de desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Tá bem? A série ômega 3, tá, ômega 6 aqui. A série ômega 3, ó, ômega 3 dá origem ao quê? A um tromboxano. Mas que tromboxano? Da série A3. Essa série A3 tem menor ação o quê? Vasoconstritora e menor atividade o quê? Menor agregação plaquetária. Então, o que se administra? Eu não sei se vocês já ouviram falar o Livitem. É que se eu puxar o hiperlink aqui, é perigoso não aparecer para vocês. Vou tentar. Aí não aparece. Existe um medicamento chamado Livitem. São ômegas que você administra. Você não vende lá o ômega 3? Você não vende na farmácia o ômega 3? Proepa. Livitem. São medicamentos, são o quê? Ácidos graxos da série ômega 3. Qual o objetivo? A pessoa ir tomando, vai tomando em torno de 6 meses, porque tem que ser incorporado no fosfolipídio, não era isso? Tem que ser incorporado esse ácido, que essa gordurinha no fosfolipídio, para depois fosfolipase A2, né? COX, dá origem ao quê? Ao tromboxano A3. Entenderam isso? Então, por isso que nós temos no mercado esses medicamentos, que alguns são enquadrados até como suplementos alimentares, que têm esse objetivo, né? Produzir uma série A3, né? No caso, tromboxano A3, com menor atividade vasoconstritora, cardiovascular, para diminuir a probabilidade do quê? Diminuir a probabilidade do infarto agudo do miocárdio. Diminuir o quê? A aterosclerose, que é o depósito de gordura. Tá certo? Entenderam isso? Então tá lá o resumão, né? O ácido araquidônico, certo? Ciclooxigenase, os intermediários. Quando eu falo ciclooxigenase, ó, COX-1 fisiológico, COX-2 patológico, COX-3 hipotalâmico. Lembrando que a COX-2 também tem uma COX-2 o quê? Fisiológica, cardio, renal. Já estou falando isso por quê? Para depois discutir por que os ARNs, né, diminui o fluxo sanguíneo renal, diminui a filtração glomerular. Você tem uma COX fisiológica lá. Bom, deu origem ao quê? O PGH2, que é o outro intermediário. E aí, dependendo da sintetase do tecido, vai dar origem ao quê? Vai dar origem, então, ao tromboxano A2, a prostaglandina E2, a prostaglandina F2-alfa, D2 e a prostaciclina. Tá bem? Muito bem. E aí eu tenho, né, uma albumina catalisa uma desidratação em forma da prostaglandina E2, forma prostaglandina A2. E da prostaglandina D2, forma a prostaglandina J2. Vocês nunca ouviram falar disso aqui, né? O que eles têm em comum? Essas prostaglandinas aqui têm um anel ciclopentânico, né? E esse anel ciclopentânico lhe confere uma atividade antitumoral. Antitumoral. Tá certo? Então, fiquem de olho nisso aqui, que logo, logo, de repente, surge algum prostanoide com atividade antitumoral. Tá bem? Então, perspectivas futuras aí. Certo? Bom, nós falamos de toda essa cadeia aqui, nós vamos o quê? Agora para a lipooxigenase, né? Leucodileucócitos, trienos de 3 ligações. Então, leucotrienos. Tá bom? Leucotrienos. Então, tá lá a formação dos leucotrienos. Eu tenho a 15 lipooxigenase, que dá origem às lipoxinas. Eu vou citar elas, viu?
é pouco estudado. E eu tenho o quê? 12 lipooxigenases que dá origem a epoxinas. Lipoxinas e as epoxinas. Pouco estudada também. Só que eu tenho o quê? Aí eu tenho as 5 lipooxigenases, que aí vai dar origem ao quê? Aos leucotrienos. Tá certo? Leucotrienos. Muito bem. Onde que está a enzima? Onde que está a enzima? Ela está ligada aonde? Na membrana. Tá bem? Na membrana. Então tá lá. 12, 15, e o que interessa para nós é o quê? É as 5 lipo. Para o processo inflamatório, 5 lipo. Então, quem que produz? Principalmente os leucócitos. Bom? Então tá lá. Ácido araquidônico, 5 lipoxigenases. Ó, 12 lipo, epoxinas. Aí as ações. Estimula adrenal, etc e tal. A 15 dá origem ao quê? A lipoxina. Mas o que interessa para nós é aqui, ó. A lipoxigenase vai dar origem aos leucotrienos da série A, da série B, e da série C e D e E. Tá bom? Esses aqui são chamados cistenil-leucotrienos. Tem importância principalmente aonde? No trato respiratório, na asma. E os leucotrienos da série B é importante por quê? Para o processo inflamatório, que tem ação o quê? Vasodilatação, aumento de permeabilidade, e são quimioatraentes, quimiotaxia. Então, para o processo inflamatório é importante. Isso aqui, além de promover vasodilatação e tal, aqui eles são broncoconstritores, então contrai. Isso aqui na asma. Tá bem? Na asma. Tá lá, ó. Ácido araquidônico, 5 lipoxigenase, dá origem ao 5-HPE. É ácido hidroxiperox eicosa tetranóico. Enrola a língua para falar, né? Ácido hidroxiperox eicosa tetranóico. Ou 5-HPET. Também pode ser assim. Tudo bem? Aí sofre ação do quê? De determinadas enzimas. E aí dá origem ao quê? Ao leucotrieno A. O leucotrieno A sofre o quê? Uma hidrólise e dá origem ao leucotrieno B. Lembra? Quimiotaxia. Tá bem? Quimiotaxia para polimorfos nucleares. Então, é importante no processo inflamatório. Aí, aquele mecanismo vascular é importante. Vasodilatação, aumento de permeabilidade, né? Todos promovem isso. Depois sofre o quê? A ação de cisteína, né? Está chamada acrescentada cisteína, na molécula dele. Então, dá origem à série C, D, E e F. Então, são chamados cistenil-leucotrienos. Eles são o quê? Extremamente broncoconstritores, né? Então, tem importância onde? Na asma. Mas também promove vasodilatação, aumento de permeabilidade, é a mesma coisa. Tá bem? Então, tá lá. Ácido araquidônico, né? 15, 5, aí sofre as reduções, dá origem também o quê? As lipoxina A2. Pouco estudada. O que ela faz? Ó, aumenta a produção de leucócitos, superóxido. O que significa aumenta a produção de superóxido? O fagócito, quando fagocita a bactéria, micro-organismo, ele aumenta o consumo de O2. Ele aumenta. Para que ele aumenta o consumo de O2? Para produzir ânion superóxido, que é o H2O menos, assim, produzir água oxigenada. Para quê? Para jogar lá dentro do fago lisossomo e destruir a bactéria. Então, por isso que fala assim, aumenta, né, o leucócito. Causa quimiotaxia, né, e ativa determinadas proteínas intracelular, proteína quinase C. Tá bem? Isso aqui é transdução de sinal. As lipoxinas. Certo? Então, tá lá. As lipoxinas, que é essa daqui, da 15 lipoxigenase. Então, inibe a atividade natural killer, mediado pela proteína quinase C, relaxam a aorta, né, e a produção de tromboxana, ou seja, é pouco estudado, então, muito pouco. 12 lipoxigenases dá origem às epoxinas. Então, ó, hidróxido, peróxido, eicosa tetranóico, depois ácido hidróxido, peróxido tetranóico, aí dá origem ao quê? Às epoxinas. A3 e B3. Estimula a secreção de insulina, né, que é a principal atividade dela, pelo menos até o momento estudada. Tá bom? E aí depois eu formo também os epóxios, né?
próprio citocromo P450 da célula dá origem aos epóxicos. E os epóxicos, que é a via do citocromo P450, também pouco estudado, né? Os chamados epóxicos, hidróxido, tem atividade aqui, ó. Adesão, diminui a adesão tumoral, etc. Mas muito pouco estudado também. Certo? Muito pouco estudado. Só que assim, o próprio ácido araquidônico também serve como segundo mensageiro. Isso aqui também é importante você gravar isso aqui. E por último, dos lipídios nós temos o quê? Partindo ainda lá do ácido araquidônico, né, eu tenho o lisofap, que dá origem ao quê? O fator de agregação plaquetária. O fator de agregação plaquetária. Então ele tem ação quimioatraente para polimorfo, tá bem? Promove aumento da permeabilidade e agregação plaquetária, certo? Então aí nós temos os sintomas da inflamação, né? Geral, né? Calor, rubor, inchaço. Isso por conta do quê? Dos mediadores. E nós falamos hoje dos mediadores o quê? Lipídicos. Mediadores lipídicos. Tá bem? Então tá lá. A ação, principalmente o quê? Parácrina, né? É produzido por uma determinada célula e atuam o quê? Nas células circunvizinhas. Então tem uma ação mais parácrina. Ação autócrina, principalmente só quem? Tromboxanol 2. Então ele é produzido principalmente nas plaquetas, tá? Principalmente nas plaquetas, tem ação autócrina. Okay? Então tá lá. Resumão então, da onde que vem o fosfolipídio? Da dieta, da série ômega 3 e ômega 6. Quem que é a gordurinha? Ácido linolênico e aqui ácido alfa-linolênico. Quem que retira? Fosfolipase A2, fosfolipase D, fosfolipase C, fosfolipase A1. Mas a principal é a fosfolipase A2. Retira o ácido araquidônico. Sobre estímulos, né? Sofre ação de que enzimas? Ciclooxigenase. COX, eu tenho ela fisiológica e ela patológica, no caso da inflamação. Bem? Forma quem? Os intermediários. Os intermediários. Primeiramente acrescentando oxigênio, depois acrescentando a hidroxila. E depois das isomerases do tecido vai dar origem ao quê? As prostaciclinas, os tromboxanos, a prostaglandina D, prostaglandina E, prostaglandina F. Beleza? Receptores. Bom, agora eu já produzi as prostaglandinas, né? Leucotrienos e os tromboxana-2. Todos, a maioria desses prostanóides, ó, o receptor é acoplado à proteína G. Quando eu falo receptor acoplado à proteína G, pessoal, é receptor, vamos marcar do tipo 1, B, receptor do tipo 2, C, receptor do tipo 3, D, receptor do tipo 4, ou E, nenhuma das anteriores. Estão me ouvindo? Prof, travou aqui para mim, no tipo 3. Então, também chamados eicosanoides. Eico, né, o número, né, de carbonos, noides, aí vamos lá. Os eicosanoides, quem são eles? São as prostaglandinas, leucotrienos, tromboxana 2. Todos eles são receptores acoplados à proteína G. Quando eu falo receptores acoplados à proteína, eu falo, então, em que tipo de receptor ele é. Um receptor do tipo 1, um receptor do tipo 2, um receptor do tipo 3 ou um receptor do tipo 4? 2. Tipo 2. Quem que falou tipo 2? Jaqueline.
Muito bem. Danado. Queria ter uma filha assim. Professor, Muito bem. deixa eu te dar Então, uma, receptor. Oi. deixa eu te dar uma má notícia. Não tem aula de transição sinal que o senhor não achou? É porque o senhor não deu semana passada. Você deu só até as células. Ué, mas falaram que eu dei aula. Não, prof, eu olhei hoje porque eu peguei meu portal fim de semana. Aí a transição sinal não deu, Beleza. tá bom? Então, Travou. então, Travou. mas você já viu na farmacologia, não viu? Vi, Na fármaca o nós senhor abordamos. deu em fármaco. Então, vamos metabolismo. Proteína G sempre vai gerar o quê? Segundo mensageiro. Tá bem? Sempre vai gerar o segundo mensageiro. Então, sempre vai estar ativando uma enzima que vai dar origem ao quê? Um segundo mensageiro. Então, a proteína G vai ativar o quê? Uma enzima. E essa enzima sempre vai dar o quê? Origem a um segundo mensageiro. Que normalmente é quem? A MP-ciclo, IP3-DAG, diacilglicerol, GMP-ciclo e assim sucessivamente. Tá bom? Então, as prostaglandinas desempenham o quê? Funções fisiológicas, né? Ela promove vasodilatação, o relaxamento do músculo liso, promove a agregação plaquetária, tá certo? A prostaglandina E2 e a prostaciclina promove o quê? Relaxamento, enquanto que a prostaglandina F contrai, certo? Estimula muco e bicarbonato, aumenta o fluxo sanguíneo renal, contração uterina. Então, são ações fisiológicas, tá certo? São ações fisiológicas. Quando eu falo sempre em vasodilatação, é relaxamento do músculo liso vascular. Relaxa. E quando eu falo aumento de permeabilidade, é o extravasamento, certo? Ou seja, a contração do citoesqueleto da célula endotelial e outra, aumentando o espaçamento entre elas, e aí a saída de fluido. Então, Jesus, genese, tá? Separadamente. Ok? Sensibiliza a terminação nervosa, desencadeia o quê? Dor. Tá bom? Então, aqui são as funções fisiológicas. Participa da ovulação, espermatogênese, fecundação, eritropoese, né, agregação plaquetária, secreção de insulina, Eu quimiotaxia. não Ou sei seja, o slide da galera, mas o são meu, amplos, eu não sei certo? qual que o senhor tá. Ok? Qual que é Uso o slide? terapêutico. Uso terapêutico. Vamos lá. Acho Uso terapêutico. Então, eles conseguiram, então, sintetizar, dar origem ao quê? A um composto químico que também tem uso terapêutico. Então, os prostanóides têm uso terapêutico. Por exemplo, para aborto terapêutico, se utiliza o quê? A prostaglandina E2 e F2-alfa, conhecido como Citotec. Tá bem? Como Citotec. Hemorragia do parto, utiliza quem? Prostaglandina F, que promove vasoconstrição. Citoproteção gástrica também para promover o quê? O aborto espontâneo terapêutico, prostaglandina E. Tá lá, o Citotec. Certo? Bom, para promover a disfunção, para promover a vasodilatação dos corpos cavernosos e a ereção, eu tenho também o anaprostil, conhecida como Cavergex. Tá bem? Cavergex. Para glaucoma, promover a vasodilatação, diminuir a pressão intraocular. Nós temos também uma prostaglandina, unaprostona, que é de uso tópico, né? Utilizado para o glaucoma. Então, nós já temos o quê? Os usos terapêuticos dos prostanoides. Os prostanoides. Bem? Conhecemos também que os leucotrienos são importantes o quê? Na asma. Então, surgiu o quê? Os antagonistas dos leucotrienos. Os leucotrienos. Quem são os antagonistas dos leucotrienos? Montelukast, né? Diminuindo o quadro inflamatório, diminuindo a broncoconstrição. Então, nós temos já também fármacos antagonistas. Isso aí são o quê? Uso terapêutico. Tá bem?
uso terapêutico. E aí vem o resumão das ações com o respectivo receptor, sempre receptor metabotrópico, e a transdução de sinal e as suas ações. Que fica aí para vocês depois darem uma estudadinha. Ok? Aqui, prostacyclina, principalmente no cardiovascular, e assim sucessivamente. 2, certo? Cistenil-leucotrienos, principalmente no trato respiratório, né, que tem a sua importância. As prostaglandinas e as suas funções de maneira geral. Tudo bem? Prostaglandina, isso aqui é material para você dar uma lida depois para contextualizar todo o processo. Muito bem. Prof, Só um minutinho, um minutinho.